Graça e paz, amém, igreja? Depois dessa presença tão gloriosa, tão marcante, tão palpável, é difícil até de se recompor. Hoje, o apóstolo William me designou para estar ministrando para vocês. Amém. Uma palavra. O tempo já está muito avançado. Era até possível que, mesmo que começássemos no horário, eu tivesse que dividir em duas partes, porque o estudo é muito longo. Eu acho que nessa manhã, Deus, Ele cumpriu o propósito, porque nesta casa, sabe, nós somos guiados pelo Espírito. É Ele que nos guia, e Ele quebra protocolos, Ele quebra toda a liturgia, porque aqui nos movemos como os céus se movimentam. Nos permitimos que Deus tenha o controle do culto, sabe? Isso é muito bonito de ver, sabe? Eu vou tentar pelo menos introduzir o assunto dessa manhã. Primeiramente, queria agradecer mais uma oportunidade de estar aqui no altar do Senhor para poder ministrar a sua palavra. Agradecer os nossos apóstolos, apóstolo William e a pastora Graça, que estão aí em missão na Espanha. É uma honra estar aqui. É sempre muito desafiador. Não é fácil estar aqui. A gente sente, sabe, o peso da responsabilidade, o temor e o tremor, porque se não for assim, sabe, alguma coisa está errada. Nós vamos falar muito sobre a martologia. O que é isso? É o estudo da doutrina do pecado. E armata vem do grego pecado, ou seja, erro, falha, e logia, estudo. Então, nós estudaremos aí nessa manhã, vamos dar início aí ao estudo da doutrina do pecado. É um estudo um pouco longo, e isso me traz um sentimento de nostalgia, porque nós estamos no Discipulado 1, e há muito tempo eu não ministro uma lição dentro dessa série, que ela faz parte aí, para os mais antigos, da nossa escola de líderes, do nosso antigo CTB, Centro de Treinamento Betel. Aqui algumas pessoas tiveram aí o privilégio de fazer parte, e eu creio que em um tempo vindouro aí, essa escola vai ser retomada, porque essas paredes vão cair, essa estrutura vai aumentar, e nós vamos ter salas nesse lugar, para que pelas manhãs de domingo a gente possa estar novamente aí com a nossa escola de líderes, com as classes, para que a gente possa ministrar aí, de acordo aí, com o propósito de cada vida que chega nesse lugar, né? Bom, e eu gostaria de dar início a esse estudo, fazendo a leitura aí da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Quero ler na King James. Vamos ler aí o verso 23. Isso. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nessa casa, nós podemos dizer que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados por quê? Porque nessa casa nós temos pastores, pastora que prega contra o pecado, líderes que denunciam o pecado. E hoje é muito raro encontrar, sabe, um ministério que leva a sério a doutrina do pecado. Vocês têm visto por aí que, infelizmente, muitas igrejas acabam pregando um evangelho de facilidades, um evangelho raso, sem confronto. Mas nesta casa, eu louvo ao Senhor,
pelos nossos líderes, porque ele tem nos ensinado o que é a doutrina do pecado. Então, aquilo que será ensinado, pelo menos inicialmente nessa manhã, eu acredito que não será nenhuma novidade para você. Porque nessa casa nós temos sido ensinados que pecado, ele mata. Que pecado, ele conduz o homem à morte, física e espiritual. E quando nós lemos esse texto lá na carta de Romanos, nós vamos observar, pode colocar para mim novamente. Nós vamos observar que o salário, ou seja, a recompensa que você recebe ao pecar é a morte. Mas em contrapartida, o dom gratuito de Deus é a salvação. Lá em Efésios 2, nos versos de 8 a 10, diz, porque, deixa eu lembrar o texto, ele diz que a salvação, pela graça vos salvos, por meio da fé. Fé de quem? Do Filho de Deus. E isso não vem de vós, mas vem de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura. Eu gosto da versão em inglês que fala que nós somos a obra-prima do Senhor. Criados em Cristo, para a sua grande obra, para as boas obras. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã, exatamente para essa graça. Porque nós temos que lembrar, sabe, muito, porque a salvação ela nos chegou de graça. Mas para que ela chegasse até nós, um alto preço ele foi pago. Não foi de graça que ela chegou. Um alto preço foi pago, um preço de cruz, um preço de sangue. O Deus Pai envia o Deus Filho a esse mundo para pagar, sabe, a nossa dívida, para pagar o preço pelos nossos pecados. E precisamos valorizar, sabe, essa graça que chegou até nós. Sabe, porque, como foi dito, não foi de graça que isso chegou. Não foi de graça que o Evangelho chegou até nós. Jesus verteu todo o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos desfrutar, sabe, dessa graça. Não tem nenhum mérito nosso nisso. Para que nós pudéssemos, então, sabe, nos reconectar. Porque Deus, sabe, Ele envia a Jesus a esse mundo para cumprir essa missão, para nos resgatar, para que através do sangue de Jesus nós fôssemos redimidos, para que através desse sangue nós tivéssemos os nossos pecados purificados. Então nessa manhã, vamos pelo menos introduzir aí falando como se deu aí a origem do pecado. Nós vamos ler alguns textos para que a gente possa entender como se dá essa origem. Primeiramente, o pecado foi achado em Satanás. Nós vamos ler aí Ezequiel 28, versículo 15. Que diz assim, olha aqui. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Então vemos aí que o pecado ele foi achado em Satanás, e no homem ele se originou aonde? Lá no jardim, lá no Éden, né? Vamos também ler um texto aí, para que a gente possa entender como isso ocorre. Vamos ler lá, Gênesis, capítulo 3, verso 8. Diz assim, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram um som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Todos nós sabemos como se origina o pecado. Deus,
ele dá um comando, uma ordem a Adão para que ele não comesse do fruto da vida. Mas, né, todos já conhecem a história, a serpente, né, aparece para Eva e seduz ela, e ela, né, acaba sendo aí influenciada e acaba aí, de alguma forma, aí, fazendo com que Adão também fosse levado, sabe, a comer do fruto proibido. E Deus, ele é muito claro, porque ele dá um comando, ele fala, olha, se comeres da árvore, certamente morrerás. Então, nesse momento em que eles comem da árvore, o que acontece? Morte. Quando eu falo de morte, eu estou falando de separação. O DNA, o caráter de Deus, porque Deus, ele cria Adão e Eva, ele os cria para que eles fossem homens retos, puros. Mas a partir do momento que eles descumprem essa ordem, houve morte, houve separação. O DNA, o caráter de Deus foi completamente corrompido, foi completamente deteriorado. Então, houve essa separação. Mas não era o plano de Deus, porque o plano de Deus sempre foi se relacionar com o homem, sabe, de uma maneira palpável. E nesse texto aqui, nós vamos observar que, ao findar do dia, Deus, ele vinha ter com Adão e Eva. Ele buscava, sabe, se relacionar. Eu queria que você botasse o verso 3:8. Vê para mim na versão NVI. Sem ser na King James, na NVI. Avança aí para o 9. Não é esse texto. Então, volta para o 7. Bom, deixa eu encontrar aqui, meus irmãos. Não é esse texto. Eu queria destacar uma coisa aqui do texto. Isso, dá glória a Deus aí. O texto de Gênesis 3, 8, 10, que diz assim, ó, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava. Vê se está na ACF ou na NVI. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. É essa a versão que eu quero ler. Vou destacar aqui, vou fazer a leitura que está aqui na versão aqui, que eu acredito que seja a NVI, eu não destaquei aqui, diz assim, ó, e ouviram a voz do Senhor, Deus. Quem ouviu? Adão e Eva, que passeava no jardim pela viração do dia, ou seja, na virada do dia. Eu gostaria de destacar aí o verbo passeava. Esse verbo passeava, ele está conjugado aí no pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito, ele caracteriza uma ação habitual. Ou seja, Deus tinha o costume, o hábito de, na virada do dia, sabe, vir a ter com Adão e Eva. Então, já era de costume, na virada do dia, Deus ter com eles. Só que, no momento em que eles comem, né, do fruto da árvore da vida, o que acontece? Eles se escondem, porque é isso que o pecado ele gera em nós. Eles ficam totalmente, completamente nus, diante da presença do Senhor. Porque ele gera exatamente isso. Essa morte. Primeiro, a morte espiritual e depois a física. Eles não morreram instantaneamente. Mas, primeiramente, houve uma morte espiritual. E quando nós falamos, sabe, da origem do pecado, nós podemos falar, sabe, que
essa origem, ela acabou desfigurando aí aquilo que era o plano de Deus. O plano de Deus, sabe, com Adão, era conceber, sabe, um ser, que é considerado aí a coroa da criação de Deus, para um relacionamento íntimo, para um relacionamento profundo. Mas, infelizmente, é isso que o pecado ele gera morte. E, na verdade, quando nós aplicamos para os dias de hoje, não é diferente. O mesmo pecado que gerou morte lá no Éden, ele gera nos dias de hoje. Quando nós não vigiamos, quando nós não oramos, quando nós não buscamos, sabe, nos arrepender dos nossos pecados, quando nós não buscamos uma vida de santidade, de separação, quando nós, sabe, não buscamos mortificar essa carne, sabe, que a todo momento ela tenta nos levar, nos conduzir a uma vida de prática do pecado, você vai acabar morrendo. E é por isso que nós temos que lutar, sabe, com as armas que Deus nos dá, que é a oração, que é o jejum, para que a gente possa combater o pecado. Para que a gente possa, sabe, como a palavra de Deus diz, sujeitar-nos a Deus, para que então a gente possa resistir a Satanás, resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de nós. Então nós precisamos disso. Seguindo, vamos falar no tópico 2 aí, sobre o pecado e a humanidade. Por consequência aí do pecado, todos somos por natureza pecadores inclinados à prática do mal. Não existe um ser, né, que nasceu nesse mundo que não tem essa natureza pecaminosa. E eu gostaria de ler aí Salmos 51, 5, por favor. Pode colocar para mim? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já nascemos assim. Mas, em Cristo nós temos os nossos pecados purificados. Em Cristo nós temos a nossa redenção. Porque, como foi dito anteriormente aqui, aquela cédula, aquela dívida que nos era contrária, foi cravada na cruz. Então, quando confessamos, quando entregamos a nossa vida a Ele, e confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, quando reconhecemos a obra da cruz, sabe, nós temos os nossos pecados perdoados, nós somos aí sarados, porque o sangue de Jesus, Ele nos purifica. Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos reconecta, sabe, com aquele relacionamento que outrora havia sido estabelecido, que foi perdido por meio do pecado. E Ele vem, então, por meio do Seu Filho, resgatar, sabe, esse nível de relacionamento com o homem. Porque Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Só que o que separa o homem de viver esse relacionamento é o pecado, que tão de perto nos rodeia. E é por isso que nós precisamos, sabe, viver uma cultura de avivamento. É por isso que tanto tem sido pregado sobre avivamento. Porque avivamento, sabe, quando nós verdadeiramente vivemos um avivamento genuíno, nós entendemos, sabe, a importância de nos relacionarmos com Deus diariamente. A importância, sabe, de todos os dias nós estarmos reparando o nosso altar. A importância, sabe, de nós estarmos conectados com Deus, seja por meio da oração, seja por meio dos louvores, seja por meio do jejum, da leitura da palavra. E dessa maneira, sabe, nós fortificamos, nós fortalecemos o nosso espírito. Porque existe uma luta constante, diária, todos os dias, entre a carne e o espírito. Mas a matemática ela é simples, o que prevalece vai ser aquilo que nós mais vamos nos alimentar. Isso não quer dizer que nós não vamos mais pecar, somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. Somos pecadores, mas essa prática, ela não é mais um hábito. Como nós temos aprendido, crente não peca por hábito, ele peca por acidente. E uma vez que pequemos, precisamos nos arrepender. Todos os dias precisamos reparar o nosso altar. Porque é esse pecado que vai gerar morte. E às vezes essa morte espiritual, ela não se dá de uma forma instantânea.
É um processo. Está aqui o meu primo, eu sempre gosto de usar. O meu primo, meu líder, que continua sendo meu líder. Ele sempre gosta de usar um exemplo que é um exemplo perfeito. Quando uma represa ela se rompe do dia para a noite? Não. Ela começa com pequenas fissuras. É isso que o pecado ele vai gerando dentro de nós. Porque ele não nos mata instantaneamente. E às vezes, por não repararmos o altar, muitas das vezes, por, estarmos ali alienados da maneira como nós estamos conduzindo as nossas vidas, sem nos arrependermos, sem verdadeiramente, buscar, uma vida de santidade, uma vida onde nós possamos viver esse avivamento que tanto temos pregado aqui. Essas fissuras, elas vão aumentando, e elas vão, de uma forma gradual, corrompendo, até o dia que ela se rompe. E isso tem acontecido com muitas pessoas dentro da igreja. Porque se você que está aqui, se eu que estou aqui, não busco, fazer uma manutenção, a manutenção do meu altar, de uma forma diária, essas mazelas, essas fissuras, elas tendem a aumentar. Aquele pecado que antes te constrangia, aquele pecado que antes fazia com que você se sentisse mal, ele passa a ser um hábito. Você não se sente mais constrangido, você não se sente mais, envergonhado. Porque esse pecado se torna iniquidade. E aí, essa iniquidade, é um passo para a morte espiritual. Quando você, está pecando, mas você não está nem se dando conta que aquilo é pecado mais. E é por isso que a gente precisa, nessa manhã, valorizar aquilo que nós temos aprendido aqui. Porque o nosso apóstolo tem nos ensinado, essa casa, por meio dos ministros, tem ensinado que o pecado, ele gera morte. E a primeira morte, ela é espiritual, depois ela é física. Só que nós precisamos nos atentar, e olhar para dentro de nós. E fazer a oração que Davi fez: Senhor, sonda-me e me conhece, Senhor. Vê se há em mim um caminho mau, Senhor. E conduz, Senhor. Conduza-me, Senhor, ao caminho, Senhor, da justiça. Precisamos, todos os dias olhar para dentro de nós, e falar: Senhor, dê-me um coração, Senhor, um coração igual ao teu, Senhor, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir, Senhor, o teu querer, Senhor, um coração, Senhor, que olha para o pecado e tem nojo do pecado, um olhar contra o pecado, um olhar, para que a gente possa verdadeiramente combatê-lo. Porque muitas igrejas têm tratado o pecado como algo normal. Mas louvamos o Senhor que nessa igreja, pecado é pecado. Louvamos ao Senhor que nessa igreja não vivemos a cultura de isso não é bem assim não. Isso não tem nada a ver. Não, pecado é pecado. E você deve louvar o Senhor. Porque em muitos lugares não tem sido pregado contra o pecado. O pecado não tem sido denunciado. Vivemos em um tempo moderno. Isso não é bem assim não. Isso não tem nada a ver. É uma outra época. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é atemporal, ela é acultural. Pecado sempre será pecado. E graças a Deus que estamos aqui, diante de líderes que levam, esse ministério a sério, pregando o evangelho genuíno de Cristo. Denunciando o pecado. Não negociando princípios e valores. Porque, irmãos, o dia que a gente sentar aqui e a gente não for confrontado, tem alguma coisa errada. O dia que a gente estiver sentado aí, a gente olhar para nós e a gente, não sentir, Deus querendo nos tratar, porque sempre tem alguma coisa que Deus quer se revelar, quer nos tratar. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos passando um processo de libertação contínuo. Porque, infelizmente, essa carne, essa matéria aqui, ela é pecaminosa. Ela deseja o mal, ela quer o mal. E se a gente, não buscar, colocar em prática o ensinamento, tudo aquilo que tem sido ensinado para nós, acerca do pecado, acerca de como a gente pode se revestir das armaduras que Deus nos dá, para que a gente possa combater, você vai cair.
Porque o pecado, ele tem matado muita gente. Muitos líderes que foram levantados, líderes aí, eu acredito, separados pelo Senhor, mas se deixaram corromper pela fama, pela vaidade, pelo dinheiro, por um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Por um evangelho, sabe, de facilidade, sem renúncia, sem confronto. Mas nessa casa, continuaremos a denunciar o pecado, continuaremos a pregar contra o pecado, porque queremos, naquele grande dia, desfrutar desse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Queremos naquele dia, sabe, se estivermos ainda aqui, nos encontrar com Jesus nas nuvens e poder, sabe, desfrutar de uma vida eterna. O maior desafio do nosso apóstolo é nos levar, sabe, a essa vida, a esse caminho estreito, porque ele não é largo, ele é estreito. É desafiador mesmo. Não é fácil. Jesus não nos enganou. Ele não falou, olha, nessa vida vai ser, muito fácil, um morango. Não, ele fala, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e eu dou condição para todos vencerem em meu nome. Porque vós sois mais que vencedores, em Cristo somos mais que vencedores. Bom, natureza do pecado. O pecado, ele é um sinônimo de rebelião. Eu queria ler um texto aí de Romanos, no capítulo 1, nos versos 18 a 22. Vou ler na versão NVI. Diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ou seja, Deus, ele revelou, ele se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, toda transgressão, toda violação, sabe, ela é conhecida diante de nós. Naquele grande dia, a gente não pode falar que nós somos inocentes. Sabe, porque o evangelho chegou até nós, e graças a Deus, um evangelho de poder, um evangelho transformador, um evangelho, sabe, genuíno, que nos mostra o caminho do bem e o caminho do mal. Então, naquele grande dia, não tem desculpa, porque ele chegou até nós, ele foi revelado, sabe, Deus revelou a nós, por meio da sua palavra, sabe, o caminho que nós devemos seguir, porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, e luz para o nosso caminho. A natureza do pecado também ele é sinônimo de não submissão a Deus. Vamos falar um pouco da consequência do pecado? Existiram várias consequências. A primeira sobre a serpente, lá em Gênesis 3,14. Vamos ler? Vamos falar das consequências. Que diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A consequência do pecado da mulher, Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Consequência aí a Adão e os homens, Gênesis 3, 17, 19, que diz assim, e
e a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tomarás. Então, o pecado, sabe, a origem do pecado trouxe diversas consequências, inclusive a toda a raça humana. Lá em Romanos 2, dos versos 12 a 16, diz assim, ó: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, essa punição ela ocorre de várias formas. Em Hebreu 12:6 diz assim, ó: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, nosso Senhor, Ele é um Deus Pai. E Pai, Ele corrige. Pai, Ele disciplina. Precisamos aceitar a correção de Deus, porque temos visto também muita dificuldade de ovelhas aceitarem a correção. Nós estamos aqui, sabe, aprendendo, crescendo todo dia na graça e no conhecimento, mas precisamos entender que quando erramos, quando pecamos, esse pecado ele gera uma consequência. E precisamos ser tratados, muitas vezes disciplinados, porque se não for, isso não gerará em nós um crescimento. É necessário que possamos nos permitir a ser tratados, ser disciplinados, se assim nós, através das nossas atitudes pecaminosas, sabe, nós cometermos algo que verdadeiramente precisaremos passar, sabe, por um período de tratamento, porque Deus, nessa casa, muitas das vezes tem nos ensinado, Ele tem nos direcionado, Ele tem nos guiado, mas muitos aí não têm aceitado a correção, muitos aí têm corrido, sabe, ao invés de ter um coração ensinável, um coração que está verdadeiramente entendendo que é necessário às vezes, sabe, Deus refazer, quebrar o vaso e refazer. Não, Ele quer continuar com o vaso rachado. Mas vaso rachado, ele não tem honra. Precisamos muitas vezes descer a casa do oleiro. Precisamos muitas vezes permitir que possamos ser moldados, quebrados e refeitos. Mas quando a maioria das pessoas às vezes passa por um momento de disciplina, elas querem se afastar, porque acham que é injustiça. Aquele que ama, ele sempre vai disciplinar. Ele sempre vai corrigir. E assim é o nosso Senhor. E assim é o nosso Deus. Porque Ele sempre, Ele vai nos guiar no caminho da justiça. E uma vez que você não está nesse caminho, Ele vai corrigir a sua rota. Bom, existem 2 tópicos ainda para serem trabalhados, só que o tempo está muito avançado. Eu vou tentar resumir. São dois tópicos, eu acredito que em 10 minutos eu consigo terminar. Para a gente conseguir terminar no horário aí 11h30. O pecado e Jesus Cristo. Bom, vocês sabem que o pecado, ele gerou o quê? Morte e separação. Nós já estávamos condenados a uma morte eterna. Todos nós sabemos que lá, o pecado originado lá no Jardim do Éden, rompeu, sabe, essa ligação, essa conexão entre homem e Deus, né? E, por isso, nós precisamos tanto de Jesus, porque só nele a gente pode resgatar isso. Eu gostaria de fazer a leitura aqui em Gálatas 3, 10, 11. Coloca para mim. Que diz assim, ó: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição.
Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas, que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado. Pela lei ninguém. Quem justifica? Jesus. É por ele que nós somos justificados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não busque em nenhum outro caminho, porque só existe um caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É o caminho pela qual nós somos justificados. É o caminho pela qual nós herdamos essa herança, sabe? A graça de nós sermos reconectados e podermos desfrutar da salvação nele, que só encontramos neles. E vamos fechar aqui no último tópico, o pecado e o crente. O crente pode se prevenir do pecado através da palavra de Deus, através da intercessão, através da presença do Espírito Santo em sua vida. Nós carregamos em nós algo tão precioso. Quando Jesus, antes de ascender aos céus, ele fala, eu vou, mas vou deixar vocês sozinhos? Vou deixar vocês órfãos? Não, ele deixa em nós o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que habita em nós e que faz, sabe, nós termos aí a direção do caminho que nós devemos seguir. Uma vez que a gente busca um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, uma vez que a gente busca, sabe, no nosso secreto, sabe, buscar, sabe, orar ao Senhor, a pedir ao Senhor que a gente possa nos guiar, que Ele possa nos orientar, verdadeiramente, se nós caminharemos no caminho da justiça, no caminho ao qual o Senhor designou, no caminho ao qual Deus traçou para cada um de nós, segundo o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Mas será que nós temos tido, sabe, o compromisso de conversar com o Espírito Santo, de dialogar? Será que nós temos sido verdadeiramente, sabe, tido esse relacionamento que toda vez que nós pecamos, sabe, você possa olhar para si e falar assim, meu Deus, eu errei. Mas o Espírito Santo, sabe, de alguma forma, ele está falando assim, meu filho, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, sabe, não permaneça nessa vida. O Espírito Santo é alguém que está em nós e que é uma pessoa que ele quer também nos se relacionar. O Espírito Santo é uma pessoa e como sabe o nosso Deus, que é um Deus de relacionamento, Ele quer que você se relacione com Ele para que você, através dessa oração, desse contato, desse relacionamento diário, você não possa se perder. Porque uma vez que a gente não tem esse contato diário, é muito fácil se perder. Existe uma infinidade de coisas nesse mundo que quer nos distrair, que quer nos distanciar, que quer nos afastar. A internet é uma delas. Talvez nesse século tenha sido, sabe, a ferramenta que Satanás mais tem usado para nos afastar, para fazer você sair da rota, para fazer com que você se perca. É muito fácil passar 2, 3, 4 horas, sabe, em redes sociais, assistindo vídeos. E é a ferramenta que ele usa para que você não se relacione. E ainda depois você falar, eu não tenho tempo. Tempo a gente faz. E se você verdadeiramente quer viver uma vida, sabe, de santidade, uma vida onde você possa verdadeiramente não se tornar um escravo do pecado, você precisa entender que você precisa ter um relacionamento, você precisa ter uma vida com Deus, você precisa viver, sabe, uma vida de avivamento, uma vida onde vai te levar a você experimentar aquilo que o Senhor, sabe, designou para esta casa, e é algo glorioso como nós vivemos nessa manhã. O culto dessa manhã precisa ser experimentado, todos os cultos, num nível cada vez maior, mas só depende de nós. Isso só depende do relacionamento que nós temos e da expectativa que nós colocamos em nosso coração quando nós viemos aqui. Quando viemos para a casa do Senhor,
sabe, verdadeiramente disposto a ter um encontro com a glória, disposto, sabe, a nos arrepender dos nossos pecados, a nos quebrantar, a nos humilhar. Aí se cumpre a palavra, sabe, que diz, sabe, que uma vez que nós nos humilharmos, orarmos e buscarmos a face do Senhor e se converter dos nossos caminhos, Ele ouvirá do céu o nosso clamor, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Só que a gente precisa, sabe, muitas das vezes voltar para esse versículo, porque é um processo. É orar, se humilhar, buscar a face do Senhor. É se converter verdadeiramente dos nossos maus caminhos. Uma vez que a gente colocar isso em prática, não tem como, irmãos, a gente não desfrutar, sabe, de cultos que a manifestação da glória vai ser tão impactante que as pessoas de fora vão querer saber o que está acontecendo aqui. Elas vão entrar. Nesse lugar tem algo diferente. Nesse lugar, a presença do Senhor, ela é manifesta de uma forma gloriosa, de uma forma, sabe, que nos mexe com a nossa estrutura. Mas a gente precisa mudar nossa mente, para que a gente possa, sabe, verdadeiramente, todos os dias, irmãos, olhar para nós e entender que nós somos pecadores, que a gente precisa desse compromisso diário, de olhar para nós verdadeiramente e falar: Senhor, eu sou pecador, Senhor. Muitas vezes aquilo que eu não quero fazer, como falou, eu faço. Mas será que nós temos sido como Paulo, como o apóstolo Paulo? Miserável homem que sou. Será que nós temos verdadeiramente nos confrontado no nosso íntimo, no nosso individual, a vida que nós temos levado? Porque os dias têm sido corridos. Eu não sei se vocês têm percebido a aceleração do tempo. Sabe, e não há mais tempo para se perder. Nós estamos diante de uma grande obra de avivamento, aonde não tem um protagonista, o protagonista é o próprio Espírito Santo. Mas só vai viver, sabe, esse poderoso avivamento quem verdadeiramente, sabe, se afastar do pecado, quem verdadeiramente, sabe, colocar em prática essa palavra e falar: Senhor, eu não quero mais viver uma vida de pecado. Pecado para mim tem que ser algo acidental, e quando acontecer, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou chorar, eu vou me humilhar. Irmãos, essa igreja, ela foi chamada, sabe, de uma forma sobrenatural. A nossa igreja, sabe, ela está levando o evangelho para fora do Brasil. Uma igreja que está situada, localizada, sabe, em um município que para muitos não tem nenhuma credibilidade. Que para muitos pode olhar para São João de Meriti e olhar o que tem nessa cidade. A cidade que já foi até considerada como uma cidade do lixo. Mas Deus, sabe, nos chamou, nos convocou para uma grande obra, mas só vai participar, só vai desfrutar, só vai experimentar aqueles que olhar para si e falar: eu renuncio à minha vida de pecado, eu não quero mais viver essa vida de pecado. Aquele que olhar para si, Senhor, e falar: Senhor, tira de mim, Senhor, arranca de mim, Senhor, tudo aquilo que ainda me detém, tudo aquilo, Senhor, que faz com que eu me distancie de você. Talvez aquilo que te prenda, sabe, seja a internet. Talvez aquilo que te prenda hoje seja a ansiedade, seja a depressão. Talvez aquilo que te prenda, sabe, seja o medo. Seja, talvez, a incredulidade. Talvez olhar para si, sabe, e não entender aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas Deus chamou todos aqui, sem exceção, para ser participantes dessa grande obra de avivamento que já está em curso e que vai continuar, porque Deus, Ele escolheu a nossa nação para espalhar o fogo desse avivamento, mas tudo começa com a reparação dos nossos altares, aonde o pecado ele não tem vez, porque uma vez que nós permanecemos com essa vida, sem olhar para o pecado e não condenarmos e não confrontarmos o nosso pecado, nada dessas promessas vão se cumprir. Deus chamou a nação brasileira porque ele entende que a nação brasileira, ela vai ser uma chama que vai incendiar outras nações. E para isso a igreja brasileira precisa se arrepender. A igreja brasileira precisa voltar à origem, ela voltar aos primeiros
amor às primeiras obras, a uma vida onde se olhava para o pecado, se denunciava, se confrontava, falava, não, isso não está certo, a Bíblia não diz assim, a minha Bíblia diz assim, porque a palavra de Deus não muda, ela é imutável, mas o homem quer mudar, ele quer fazer com que esse processo, através da obra de Satanás, porque ao mesmo tempo que Deus quer fazer, existe o inimigo das nossas almas que quer tentar, sabe, fazer com que essa obra, ela não seja plena. Mas uma vez que Deus encontrar uma igreja brasileira que verdadeiramente se converteu dos seus maus caminhos, se arrependeu, Ele vai tornar a nossa nação como um celeiro para todas as nações. Um exemplo aonde o pecado será pecado. E aí sim, Deus vai derramar. Por quê? Deus não tem como habitar no meio do pecado. O pecado, ele denigrine a imagem, o caráter e o DNA de Deus. E é por isso que ele enviou o seu filho, um filho sem pecado, sem mácula, que se esvaziou do seu pecado, que veio a esse mundo, sabe, como forma de homem, sabe, e mesmo sem mácula, se entregou por nós, porque já estávamos condenados a uma vida eterna. Mas essa obra da cruz, essa graça que nos chegou, infelizmente, não tem sido valorizada por muitos. Ah, já estou salvo. Não é por obra. Creio em Jesus. Não. De graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. E ensinar que pecado mata. Não tenha medo de falar do pecado. Não tenha medo de falar, sabe, de denunciar aquilo que vai gerar morte. Mas, louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui, sabe, a nossa igreja tem sido ensinado, e aqueles que têm colocado em prática, têm vivido, sabe, uma vida, sabe, de um relacionamento profundo, íntimo, aonde Deus se manifesta de uma forma palpável, de uma forma, sabe, que mexe com as nossas estruturas, que nós chegamos aqui, sabe, e a nossa vontade é chorar, é se derramar, é se entregar, é se render, Senhor. Nos rendemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Então que saiamos daqui dessa manhã, sabe, entendendo ainda mais que o pecado, ele mata, mas Deus, Ele tem algo muito precioso. Ele tem, sabe, essa graça que foi alcançada por esse alto preço, que é a salvação em Cristo, é a redenção, sabe, é a justificação dos nossos pecados, que só encontramos em Jesus Cristo. E que você possa no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, anunciar a Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos faz vencedores, aquele que faz com que tenhamos os nossos pecados justificados e somos totalmente redimidos por essa graça que nos alcançou. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? O ofertório foi feito? Ofertório? Eu sei. Então vamos... Eu acho que eu consegui resumir. Era grande esse estudo, mas eu acho que eu consegui transmitir. Por quem? Ah, é? Bom, antes de a gente estar orando pelo término, há um pedido de oração na live, que nós estaremos orando nesse momento. Vou pedir ao evangelista Felipe para estar fazendo essa oração, intercedendo aí. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.